Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos continuar a nossa playlist, né, de correções da VUNESP. Questão 19 do material de vocês. Diz o seguinte aqui, gente. Considere as proposições em que o valor lógico da proposição 1 é verdadeira e o valor lógico da proposição 2 é falso. Vamos lá, galera. Essa frase número 1 aqui, eu sei que ela é verdadeira. E a frase número 2 aqui, eu sei que ela é falsa. Bacana. E aí depois ainda temos a frase 3, 4, 5. E ele quer saber exatamente isso, né? Quais os valores lógicos da 3, da 4 e da 5 respectivamente. Vai ser a pergunta dele, essas aqui. Vamos analisar. Vamos lá, o que a frase 1 fala lá? Que um perito criminal atende ocorrências com vítimas de desabamento e também examina elementos em locais do crime. Tá aí o que o perito faz, né? Atende ocorrências com vítimas e examina elementos em locais de crime. Como é o isso é verdade quando as duas partes aqui são verdades. A frase 2, um cidadão comum manuseia e analisa drogas psicoativas. Tudo bem, apesar de ter o e aqui, pessoal, mas a frase é falsa. E o e para dar falso teria várias opções, né? Poderia ser V com F, daria F. Poderia ser F com V, daria F, e F com F. Várias combinações do E daria falso. Então, o raciocínio aqui vai ser o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui, pessoal. No caso da frase 2, apesar dela ter o E, mas você nem vai considerar esse E, você vai considerar a frase inteira. Observe isso. Quando falar a frase toda, um cidadão comum manuseia e analisa drogas, eu sei que isso é falso, quando for declarada a frase 2. Que é exatamente o que aconteceu aqui na frase 3, ó. Começa com se, né, que é uma condicional. Aí olha essa parte aqui. Um cidadão analisa e manuseia drogas psicoativas. Isso não é exatamente a frase 2? Um cidadão comum manuseia e analisa drogas. Um cidadão comum manuseia e analisa drogas. Isso aqui na frase 3 é toda a frase 2, que eu sei que é falsa. Então esse pedaço aqui da frase 3, eu sei que está falso. Aí vem o então aqui, né? Então, agora a outra parte aqui da frase. Um perito criminal examina elementos em locais do crime. Tá aqui, ó, lá na frase 1, diz que o perito examina elementos em locais do crime. Isso é uma verdade. Então aqui é uma verdade. Então nós temos aqui na frase 3, gente, ó, resumindo a frase 3, o seguinte: uma condicional, a primeira parte é falsa da condicional, que é toda a frase 2, setinha, então, e a segunda parte é verdadeira. E a condicional do falso por verdade da verdade, não é isso? Já estão cansados de saber. Então a frase 3 ficou verdadeira, hein, pessoal? 4. Um perito atende ocorrências com vítima de desabamento. Vamos olhar isso aqui. Deixa eu apagar aqui para não confundir. E aí, gente? Um perito analisa, atende ocorrências de desabamento. Lá em cima, ó. Um perito atende ocorrências com vítima de desabamento. É uma verdade? Sim, então essa partezinha aqui é uma verdade. Ó aquele conectivo novo aqui, né, gente? Ó, o se, somente se. E depois dele, disse aqui, um cidadão comum manuseia e analisa drogas. Não é a frase 2, ó, que um cidadão comum manuseia e analisa drogas? Um cidadão comum manuseia e analisa drogas? Isso aqui é exatamente a frase 2, que eu sei que ela é falsa, a frase 2. Então aqui no 4 ficou o quê? Uma parte verdadeira, o se e somente o se, e depois uma parte falsa. E qual é a mesma regra do se e somente se, gente? Diz o que mesmo? Só dá verdade quando as duas são verdades, lembra? Se somente se para ser verdadeiro. Não, quando as duas são verdade, não, desculpa. É verdade quando tem sinais iguais. Então aqui como os sinais são diferentes, então vai dar falso. Regra do se somente se, né? E na última, então aqui a 5. Vamos lá. De novo aqui. Eita. Um perito atende ocorrências com vítimas de desabamento, turma. Lá em cima, na frase 1. Um perito atende ocorrências com vítimas de desabamento. Verdade essa parte aqui. Aí ou, conectivo aqui ou.
examina elementos em locais do crime. O perito faz isso? Examina elementos em locais do crime? Examina elementos em locais do crime? Então, não é verdade aqui? Então, aqui, verdade. Então, a frase 5 ficou o quê? Verdade ou verdade. Verdade ou verdade. E a regrinha do ou fala o que mesmo, pessoal? Que basta ter uma parte verdadeira que o resultado dá verdadeira. Então, a 3 é verdadeira, a 4 é falsa e a 5 é verdadeira, respectivamente. Vamos buscar a resposta? Verdadeiro, falso e verdadeiro. Tá aqui então, né? Gabarito, letra E. Valeu, turma. Que questão boa, né? Olha, ela foi exatamente, gente. Vou até destacar isso aqui para vocês da última prova, né? Olha da onde caiu essa questão aqui, ó. Dá para enxergar aí? Polícia Civil de São Paulo. Exatamente o concurso que vocês irão fazer. Só que esse aqui foi o concurso anterior e foi para a prova de perito criminal. Caiu essa questão. E até falava exatamente aqui dos peritos, né? Eita, gente, vai cair uma dessa lá na sua prova e você vai lembrar aqui da minha voz falando isso.